Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer uma tag que se chama O que você prefere? Essa tag eu vi no canal da Jucite, do Livros e Blá Blá Blá, e é composta por 10 perguntas e eu vou estar respondendo para vocês. Todas as perguntas que eu estiver fazendo estarão na descrição desse vídeo e eu apenas li as perguntas, mas eu ainda não pensei numa resposta, então eu vou estar respondendo com vocês nesse vídeo. A primeira pergunta é: lê apenas trilogias ou livros únicos? Antigamente, assim, quando eu iniciei meu processo de leitura, né, que eu aprendi a ter o hábito de ler, eu lia bastante sagas, trilogias. Atualmente esse hábito reduziu muito, então eu estou preferindo hoje em dia ler livros únicos. Eu acho que quando a história tem um começo, meio e fim, uma única versão, é muito mais interessante do que o autor que meio que enrola até dar uma conclusão para o seu livro. Exceto, claro, que tem trilogias, sagas que realmente você pode estender porque tem conteúdo a ser trabalhado, mas de modo geral eu prefiro livros únicos. Segunda pergunta é: ler apenas autores homens ou autores mulheres? Que pergunta difícil. Eu acredito que eu leio um pouco de cada um, eu não tenho uma preferência, mas tirando o preconceito à parte, eu acredito que as mulheres são mais tendenciosas para o romance e os homens são mais práticos no momento de escrever. Tirando a J.K. Rowling, que eu acho que ela escreve, principalmente quando ela escreve com o pseudônimo do Robert Galbraith, ela escreve super de forma masculina, né? Como o próprio pseudônimo diz. Mas eu não sei, se eu tivesse que ler apenas um, talvez eu lesse autores masculinos. Terceira pergunta: comprar na livraria física ou online? Nessa já sei a resposta sem nem pensar. Com certeza livraria online. Então o que é que eu faço? Eu vou na livraria física, vejo normalmente as edições que são mais trabalhadas, vejo normalmente o que está de novo, o que eu quero, e anoto, tiro foto. Quando chego em casa, eu vejo, procuro o preço e dou uma checada antes de comprar. Eu tenho um sério problema que antes de comprar eu penso trocentas vezes e assim, emito o boleto e só vou pagar assim no último momento, quando eu tiver certeza que eu quero aquele livro. Então muitas vezes acontece de eu pensar bem e eu ver que parece barato, mas eu não quero agora, e eu acabo mudando de ideia. Mas online é sempre a melhor. Quarta pergunta: todos os livros virarem filmes ou séries de TV? Eu acho que filme, porque a série de TV normalmente, embora ela seja mais extensa e teoricamente capte mais detalhes da história, eu acho que muitas vezes os diretores, os produtores enrolam e acrescentam coisas nada a ver para que dê mais público ou para que fique de um jeito que chame mais atenção. Um exemplo a ser citado é a série Pretty Little Liars, que os livros são de uma forma mais simples, mais objetiva, e a série é totalmente mirabolante. Quinta pergunta: ler 5 páginas ao dia ou 5 livros por semana? 5 páginas ao dia para mim é um martírio, porque eu leio rápido e eu não consigo parar antes que eu termine um capítulo. Então, só que ler 5 livros por semana também acho que talvez eu não tenha a mesma absorção que eu tivesse ao ler 5 páginas por dia. Mas eu acredito que eu fico com 5 livros por semana. Digamos que eu não fizesse nada da minha vida e ganhasse para ler livros, então 5 livros por semana seria um número bom. Sexta pergunta: ser um crítico de livros ou um autor? Eu acredito que ser autor é melhor, né? Embora ser autor dá margem a ser criticado. Porque o que acontece? Por exemplo, nós que temos blogs, a gente critica bastante, assim, positivamente ou negativamente os livros, e chega um momento que a gente pensa, tá, porque a gente fala tanto dos livros, mas querendo ou não vem aquela vontade de escrever. Então eu acredito que ser autor seja melhor. Sétima pergunta: apenas ler os 20 livros favoritos para sempre ou somente ler livros novos? Eu acredito que meus 20 livros favoritos eu lesse a vida inteira do que livros novos.
Porque esse ano mesmo isso tá acontecendo demais comigo. Eu pego livros que eu acho que eu super vou gostar e chega na hora eu fico decepcionado, acabo abandonando. Então, com os 20 livros favoritos, eu acho que a probabilidade de você sempre contar coisas novas é maior do que você pegar livros novos. E mesmo que você tenha uma variedade grande, os livros favoritos sempre serão livros favoritos. Oitava pergunta: ser um bibliotecário ou um vendedor de livros? Eu acredito que bibliotecário dá um valor maior, né, aos livros. Eu acho que cria um status maior e não sei, acho que é meio que uma profissão, teria mais teoria, teria mais categorização do que vender livros. Porque quando a gente chega na loja física, numa livraria, e muitos dos vendedores nem sabem quais autores são determinados autores, quais livros são novos, e fica meio constrangedor porque eles estão no ambiente que eles deveriam saber, porque a única informação que eles podem nos dar é tal livro chegou, tal autor tem disponível, eles não sabem. Então eu acredito que o bibliotecário tem mais autonomia no quesito de informação. A nona pergunta é: ler apenas seu gênero favorito ou poder ler todos os gêneros exceto o seu gênero favorito? Que coisa, não? Eu acho que da mesma forma que eu respondi 20 livros favoritos, eu respondo ler o meu gênero favorito. Porque digamos que eu escolha clássicos, então imagina só eu poder ler tudo menos clássicos. Eu acho que eu vou me corroer um pouquinho, e os gêneros são muito relativos, porque às vezes um grande gênero inclui outras coisas. Então eu escolho ler meu gênero favorito a vida inteira. A 10ª e última pergunta é: ler apenas livros físicos ou e-books? Como vocês devem saber, eu tenho um Kindle, então eu uso muito a leitura de livros digitais, mas eu também gosto do livro físico. Eu acho que essa pergunta eu vou trollar vocês. Acho que depende muito da edição. Por exemplo, Os Miseráveis, eu não teria tanto estímulo a ler num Kindle do que no livro físico, porque é um livro gigantesco. Então, na versão física, às vezes é bom porque você vai vendo quanto você está andando na leitura. No livro digital é um pouquinho mais complicado, porque você só vê a porcentagem. E às vezes, quando é um livro gigante, você lê e parece que não anda. Então, eu vou ficar no muro nessa pergunta. Eu acho que depende da edição, depende do livro. Tem livros que são feitos para ler no formato digital, tem livros que são feitos para ler no formato físico. Eu prefiro livros maiores em formato físico e livros mais curtos, mais simples no formato digital. Bom, então é isso. Essas foram as 10 perguntas da tag O Que Você Prefere. Se você tem um blog, se você tem um canal no YouTube, sinta-se tagueado e pode responder as perguntas e deixar o link da resposta das suas perguntas nos comentários desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se. E para os que já são inscritos, até a próxima!